A caderneta de cromos é patrocinada pela banda larga pré-paga TMN. Hoje recordamos o cromo dos Jogos Sem Fronteiras. Lembram-se quando o país... Lembram-se quando o mundo parava para ver os Jogos Sem Fronteiras? É pá, claro que sim, claro que sim. Dá-lhe. Queres que... Está bem. Que Eurovisão, saudades. Eurovisão. Acho que foi aqui que eles se inspiraram para fazer o hino da Liga dos Campeões. Pensaram, temos de fazer algo épico como o hino da Eurovisão. Oh pai, se estiveres a ouvir, pai, quem é que escreveu isto? Já me vai dizer. Olha. Eu parava para ver os Jogos Sem Fronteiras, uma instituição televisiva que unia a Europa em torno de valores como a competição, a amizade e, sejamos sinceros, a parvoíce. Eu sei que isto pode chocar muita gente, mas os Jogos Sem Fronteiras eram muito patetas. Mas isso nunca foi obstáculo para nós. Não. Quantas coisas patetas já aqui falámos e que, no entanto, são tão merecedoras do nosso afeto eterno. Os Jogos Sem Fronteiras são uma delas. Passavam na RTP, sempre com os comentários credíveis e estimulantes de Eládio Clímaco, um homem que, melhor que ninguém, sabe dizer palavras de ordem contagiantes com uma classe ímpar. Palavras tais como Força Figueira da Foz ou Força Angra do Heroísmo. Eu não sei se a vossa sensibilidade sobre isto é a mesma, mas eu tenho a noção de que a Figueira da Foz e Angra do Heroísmo iam muitas vezes representar-nos aos Jogos Sem Fronteiras. Eu tenho a ideia que Aveiro também era muito forte. Aveiro era muito Força Aveiro! Sim, tens razão. Também. É preciso dizer para perceber. Para se perceber a dinâmica. Força Amadora! Não. Força Porto Brandão. Força Porto Brandão! Não, também não tem a mesma mística. Não, mas o mais maravilhoso sobre os Jogos Sem Fronteiras é que era um programa com um título pomposo, um título de uma dimensão quase olímpica e que deu origem até a um hit de Peter Gabriel com Kate Bush, mas que, no entanto, não era mais do que um desfile de provas onde invariavelmente havia três coisas. Então. Uma piscina. Sim, sempre. Indivíduos vestidos de bonecos parvos, tais como gorilas e avestruzes. E depois o desfecho lógico da coisa. Os indivíduos vestidos de bonecos parvos, tais como gorilas e avestruzes, caindo na piscina. Claro que sim. E pronto. E era isto. Eu sempre achei admirável a intenção dos Jogos Sem Fronteiras, porque ali estava um programa que tinha algumas aspirações didáticas, mostrava bonitas regiões da Europa e a cada edição obedecia a um tema. Sei lá, pré-história, o Antigo Egito, banda desenhada. Mas o mais extraordinário é que, fosse qual fosse o raio do tema que eles escolhiam para abrilhantar os jogos de cada edição, invariavelmente tudo se resumia a indivíduos vestidos de bonecos parvos, tais como gorilas e avestruzes, caminhando de forma precária em cima de coisas tão finas que acabavam a cair dentro de uma piscina. Com toda a gente aos gritos. Esta obsessão dos Jogos Sem Fronteiras com piscinas fascinava-me. Eu acho que eles conseguiram a proeza de fazer uma edição subordinada ao tema, o deserto do Saara, e mesmo assim havia uma piscina cheia de água nos jogos. Eu não sei como é que eles se safavam, mas os Jogos Sem Fronteiras, cuja ideia teve como mentor, possivelmente vocês não sabem, mas ficam a aprender, o presidente francês Charles de Gaulle, que estava ansioso por criar entretenimento que estreitasse os laços entre a França e a Alemanha. Foi o de Gaulle. Foi o de Gaulle. Foi Carlos Galo, sim. Os Jogos Sem Fronteiras tornaram-se numa mania europeia com audiências avassaladoras e que fizeram de dois homens figuras que toda a gente gostaria de ter conhecido. Os dois árbitros, Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi. É verdade. E no tempo de Vasco Palmeirim também, como é que era? Denis. Eu já sou de uma fase de Jogos Sem Fronteiras final da década de 80. Já é fase Ana do Carmo, já não é fase Eládio Clímaco, Ana do Carmo. Sim, o Eládio Clímaco sempre lá esteve. Não só é um pilar. E não depois só juntou-se a Ana do Carmo. Fizeram parceria, sim. E no meu tempo, não só a música do genérico era diferente. No meu tempo era pam, 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 pam. Pois, eu e o Pedro Ribeiro ainda somos do tempo e a Wanda também. Não, eu já sou do tempo. Pam, 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 pam. Eu sou tão antigo, eu sou do tempo em que isto não era preto e branco, era cinzento. E há uma frase mítica dos Jogos Sem Fronteiras que é antes do jogo começar, portanto o jogo que envolvia a piscina e os bonecos parvos e não sei o quê, ouvia sempre Denis e ele fazia pré,
e apitava para eu começar. Não te lembras disso? As coisas tu que tu sonhaste lembras, com isso. Não sinceramente. tinha nada. Denis, Perret, pip. Era Mas assim. isso foi muito bom para a Ana do Carmo, porque isso aconteceu depois de se descobrir que ela vivia num sítio muito bonito, ali perto do Chiado, mas que depois ruiu. Fantástico. Eram as ruínas do Carmo. Estava doido para fazer isto desde que começou. Bom, mas Genaro Olivieri e Guido Pancaldi são os árbitros do nosso tempo. Estavam em todas as edições de Jogos Sem Fronteiras e depois de cada prova eram eles que vinham tirar temas e fazer a contagem de, por exemplo, quantas pedras de esferovite tinham os indivíduos vestidos de avestruz e gorila levado de um lado ao outro da piscina sem cair na água. Genaro Olivieri e Guido Pancaldi são dois nomes míticos que eu também só consigo imaginar serem ditos pela voz de Eládio Clímaco. E aí estão os senhores Genaro Olivieri e Guido Pancaldi. Aquele homem nasceu para anunciar Genaro Olivieri e Guido Pancaldi e também, evidentemente, as equipas da Figueira da Foz e da Angra do Heroísmo. O que eu sei é que Jogos Sem Fronteiras assegurava entretenimento sólido para famílias inteiras, no tempo em que, vistas bem as coisas, tudo o que passasse em horário nobre na televisão assegurava entretenimento sólido para famílias inteiras. Até documentários sobre o míldio, se fosse caso disso. sim. Tudo servia. Estava a saber muito bem ouvir os Jogos Sem Fronteiras do Capitão Gabriel. Grande canção. Que foi uma canção que, como tu dizes, nasceu por causa dos Jogos Sem Fronteiras, claramente. Mas sabes que aparentemente nasceu mesmo. Fui consultar a Wikipédia sobre isso. Está lá no disco do Peter Gabriel. Obrigado, Eládio. Obrigado, Eládio e Guido Pancaldi. Bom, eu amava os Jogos Sem Fronteiras de todo o coração, desde os anos 70, pelos anos 80 afora. E tal como aconteceu com o Festival da Canção, os Jogos Sem Fronteiras deixaram de ter o mesmo impacto em anos mais recentes. Pois Eu foi, recordo pois foi. chegou a haver já nos anos 2000 também uma edição. Não houve nada. Ou não, anos 90, não sei. Qualquer coisa assim. Eu acho que se fosse hoje, isto tinha dado em jogos para consolas e não tal, resultou. Eu acho que todos nós tivemos a nossa overdose de indivíduos vestidos de avestruzes e gorilas a caírem em piscinas nos anos 70 e 80. já chegava. Mas as notícias mais chocantes e arrebatadoras é que os Jogos Sem Fronteiras vão voltar. Não. Tudo indica que em 2011. E as notícias ainda mais chocantes é que, segundo pude investigar, Genaro Olivieri e Guido Pancaldi ainda estão vivos. E se não estão, parece-me que vão ser reanimados para este efeito. E vão aparecer com um pedaço de terra em cima ainda. Uma coisa é certa, será sempre com a apresentação de Eládio Clímaco. Tem que ser, mas eles não podem mudar. Nenhuma edição de Jogos Sem Fronteiras é digna desse nome se não tiver Olivieri e Pancaldi a contar pedaços de esferovite ou a analisar o nível de água dentro de tubos compridos. A sério, eu também os vi fazer isto mais que uma vez. Sim. E se o Eládio já não tiver paciência para fazer os comentários off, eu quero desde já oferecer-me para fazer os comentários. Eu quero ser o herdeiro da tradição de Eládio Clímaco. Não te metas nisso. Quero fazer os comentários de Jogos Sem Fronteiras edição de 2011. Quero seguir as pisadas desse Jedi do entretenimento televisivo e quero desse mestre Yoda. E quero também eu, a plenos pulmões, gritar: Força Figueira da Foz! Portanto, a Figueira da Foz tem mesmo participado. Claro que tem. Claro que tem. Formar uma equipa. Se não participam, é uma desfeita que me fazem. Não, e mesmo que seja outra equipa qualquer, Exato. o Nuno vai dizer Força Será Figueira da anunciado. Foz. E as cidades estrangeiras que participavam eram sempre improváveis, tipo, era Toledo. San Marino, não é? Tu tens o fetiche de San Marino, ficava sempre sim. em último, não é? O São Marino ficava sempre em último. Portanto, Mas São Marino em qualquer prova Não, isso. Só o facto de São Marino entrar era bom para nós porque era uma garantia que não iam chegar em último. Claro. Pá, São Marino, Quando se muito fizerem no uma último. prova de. Seja do que for, vão ficar em último. Pá, é certo e seguro. Pá, e no vosso tempo, nos anos 80, início dos anos 80, a última prova dos Jogos Sem Fronteiras também tinha pontuação a dobrar ou não? Isso é que eu não me lembro. É pá, lembro tão bem. Já é muito elaborado. É outra frase lá do clima, que tudo pode mudar, porque na última prova a pontuação é a dobrar. Ou seja, tudo o que estiveram aqui a fazer até agora vale 0. Epá, e Conta é a última prova. rapidamente uma memória de infância que talvez tenha sido uma equipa da Figueira da Foz, em que a última prova era sempre uma gincana, envolvia piscina também. E então ouvia-se uma musiquinha, e então a pergunta era: quem é que canta esta canção? E enquanto fazia a gincana ouvia-se a música, e quando chegava ao final, o primeiro a carregar no botão respondia. Sim. E a jovem da Figueira da Foz não fazia puta ideia quem é que cantava a música, então começou a ouvir ao fundo a equipa portuguesa e ela respondeu Jacques Brel e acertou. Pumba! Era Jacques. Jacques Vai Brel. buscar. E Denis aceitou. Denis aceitou. O que é que as terras ganhavam? Qual é que era o prémio para as cidades? O que ganhavam? Era uma medalha. Não, eu acho que era o bilhete de volta. A caderneta de cromos é patrocinada pela banda larga pré-paga TMN. Navega o que navegar, só paga 3 € por dia.